Leviatã. Desde os dias primordiais, quando o universo ainda estava envolto em um manto de caos e escuridão, Deus moldava a criação com suas mãos soberanas. Era um tempo em que a luz e as trevas ainda disputavam território, e os oceanos rugiam como se quisessem desafiar a ordem divina. Foi neste cenário que Deus escolheu criar uma criatura singular, o Leviatã, que viria a se tornar um dos maiores símbolos do seu poder absoluto e inquestionável. A história do Leviatã começa muito antes de seu nome ser registrado nos textos sagrados. Ele não era apenas uma criatura marítima, mas uma força que simbolizava o domínio divino sobre os mistérios insondáveis do cosmos. Suas aparições ao longo das Escrituras não apenas intrigaram, mas também inspiraram temor e reverência, oferecendo um vislumbre da majestade e do poder de Deus. Quando Deus separou as águas dos céus e confinou as águas, ele contemplou os abismos e os viu vastos, profundos e repletos de potencial. Enquanto moldava as criaturas que preencheriam os céus, a terra e os mares, ele decidiu criar algo extraordinário para habitar os domínios mais inatingíveis dos oceanos. O Leviatã foi formado como o guardião do caos, uma criatura que seria tanto um lembrete da grandeza divina, quanto um sinal do domínio de Deus sobre o desconhecido. Sua aparência era assustadora e majestosa. Ele tinha escamas que reluziam como o brilho do bronze polido, cada uma tão impenetrável que nenhum arpão ou espada poderia perfurá-las. Seu corpo serpenteava entre as águas como uma correnteza viva, e seus olhos brilhavam como tochas ardentes que iluminavam as profundezas. Mas o Leviatã não foi criado apenas para demonstrar o poder de Deus. Ele tinha um propósito mais profundo. Seria um lembrete vivo de que o Criador não apenas traz ordem ao caos, mas também controla e mantém o caos sob seu domínio. Um dos relatos mais vívidos sobre o Leviatã aparece no livro de Jó. Jó, um homem justo, passou por um período de sofrimento extremo, questionando os planos de Deus e a razão por trás de suas provações. Foi nesse contexto que Deus respondeu a Jó, não para oferecer explicações diretas, mas para revelar sua grandeza. E, entre as suas criações, ele destacou o Leviatã. Podes você apanhar com anzol o Leviatã ou lhe prender a língua com uma corda. Podes você colocar-lhe uma corda no nariz ou furar-lhe a mandíbula com um gancho. Jó 41, 2. Deus descreve o Leviatã como uma criatura imbatível, cujas escamas são tão unidas que nenhum sopro de ar passa entre elas. Quando ele se move, as águas ao seu redor fervem como um caldeirão, e sua respiração lança fumaça e fogo. Ele é tão poderoso que nenhum homem ousa enfrentá-lo. Ao descrever o Leviatã, Deus estava lembrando Jó de que, se ele tinha poder para criar e controlar uma criatura tão temível, certamente tinha o controle absoluto sobre o universo e sobre a vida de Jó. Nos Salmos, o Leviatã aparece em um contexto diferente, mas igualmente impressionante. Em meio aos louvores à criação, ele é classificado como uma criatura que brinca no mar. Ali andam os navios, e o Leviatã, que formaste para nele relaxar. Salmos 104, 26. Essa visão do Leviatã não é como uma ameaça, mas como uma criatura que se diverte nas águas, mostra um lado diferente de sua existência. Ele não é apenas uma força de caos, mas também uma expressão de criatividade e de prazer divino. Essa dualidade entre o terror e a brincadeira reforça o mistério que cerca o Leviatã. No livro de Isaías, o Leviatã surge novamente, mas desta vez como parte de uma visão apocalíptica. Ele é descrito como uma serpente veloz e tortuosa, que Deus destruirá no final dos tempos. Naquele dia o Senhor, com sua dura espada, grande e forte, castigará o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Isaías 27, 1. Esse relato sugere que o Leviatã não era apenas uma criatura literal, mas também um símbolo das forças do mal e do caos que se opunham a Deus. Sua destruição seria um sinal de vitória final do Criador sobre todo o mal. Na tradição rabínica, o Leviatã é cercado por histórias que ampliam sua simbologia. Algumas lendas afirmam que ele será abatido no final dos tempos e que sua carne será servida no banquete dos justos.
narrativas o associam ao Behemoth, uma criatura terrestre igualmente poderosa, indicando que ambos representam os extremos do poder divino na terra e nas nossas águas. Em algumas tradições, o Leviatã também é visto como uma criatura que, apesar de sua força, é completamente submetida à vontade de Deus. É um lembrete de que, mesmo nas profundezas mais sombrias e nas forças mais incontroláveis, Deus é soberano. Para os antigos israelitas, o mar era um lugar de mistério, perigo e caos. Ao criar o Leviatã, Deus demonstrava que ele não apenas ordenava o caos, mas também o controlava. A figura do Leviatã encapsula essa tensão entre a ordem e o caos, a criação e a destruição. Nos tempos modernos, o Leviatã continua a capturar a imaginação, aparecendo em mitos, literatura e até na ciência, como um símbolo do desconhecido. Ele nos lembra da vastidão do universo e da grandeza de Deus, que criou e sustenta todas as coisas. O Leviatã não é apenas uma criatura das águas. Ele é um testemunho vivo do poder divino, uma força que transcende a compreensão humana. Ele nos desafia a contemplar a grandeza do Criador e nos lembrar de que, mesmo diante do caos e do desconhecido, Deus é soberano. Se ele ainda não nasceu ou se sua existência foi encerrada, é um mistério. Mas sua história, contada nas escrituras e nas tradições, continua a inspirar temor e reverência, convidando-nos a olhar para o Criador com olhos de admiração. A história do Leviatã, carregada de mistérios e simbolismos, nos deixa fascinados e intimidados ao mesmo tempo. Ele é uma lembrança de que, mesmo nas profundezas mais insondáveis, o poder de Deus se estende, soberano e absoluto. Mas há algo que permanece sem resposta, um enigma que continua a ecoar através das eras. E se o Leviatã, o guardião dos abismos, ainda vive, esperando o dia em que será chamado novamente